guys, how you doing? Então, galera, tranquilo? Bora lá para mais uma questão, pessoal. Dessa vez, prova da CMMG de 2021/2, né? Vamos ver aí esse textão bem característico de CMMG. A gente consegue perceber aí que nem é um dos textos mais longos que a prova tem, mas é consideravelmente longo, sim. A gente consegue ver lá na perigrafia que se trata de um texto resgatado lá da BBC, então é um texto jornalístico, provavelmente vai trazer alguma indicação, provavelmente vai ter alguma coisa informativa, uma carga informativa, né? E lá no título do texto, por que o estresse é tão perigoso, né? A gente já começa ali com questionamento e a gente pode esperar, sim, uma resposta do texto. Toda vez que o texto começa com uma pergunta, que não seja uma pergunta retórica, né? Assim, ela é respondida pelo desenvolvimento, ao longo dos parágrafos, beleza? Então, bora lá. Por que o estresse é tão perigoso? Em novembro de 2017, dois cirurgiões oftalmológicos de um hospital do Beirute relataram um caso intrigante de perda visual de um colega. Vamos lembrar aqui que colega, né, é a forma de tratamento que os cirurgiões vão usar para tratar de um colega de profissão, de um amigo de profissão, né, de outro profissional relacionado ao campo. Especialista em retina, o colega desenvolveu repentinamente uma espécie de mancha, uma visão turva, assim, em um olho apenas, né? Em 1 ou 2 dias, depois de um dia muito estressante mesmo, dentro da sala de cirurgia, né? E aí, o ponto é que essa não foi a primeira vez que isso aconteceu, não. Então, a gente já tem aí a colocação de que um dia de estresse, né, na verdade, um período de estresse, ocasionou, aparentemente, né, porque ele fala, aconteceu depois disso. Ele não está falando disso à toa, né, lembrando aqui que o nosso texto está falando de estresse, né. O cara, depois de uma carga absurda de estresse, ficou com problemas na visão. Vamos ver o que aconteceu. Essa não foi a primeira vez que isso aconteceu, né? E o cirurgião teve mais ou menos 4 episódios desse em um ano apenas. Cada um foi precedido de um dia de estresse dentro da sala de cirurgia, né? E aí esse cirurgião oftalmológico, esse cirurgião de retina, na verdade, né? Ele foi diagnosticado com CSCR, né? Que é um como eu não sei falar isso até agora, gente. Corioretinopatia serosa central, né? E aí ele explica o que é isso, porque nunca que eu saberia o que é, né? Que vai ser um pequeno acúmulo de fluido dentro de uma bolsinha, assim, de uma camada, de uma região fininha, pequenininha da retina, o que causou o descolamento dessa parte do nosso olho, né? A gente conhece descolamento de retina, né? Detach vai ser separar, detach é separar, é descolar, então é descolamento de retina, beleza? Então, mas foi temporário. A condição foi resolvida depois de umas semanas e aí o plano pro cara foi gerenciar o estresse para isso não acontecer de novo. Ou seja, não fique estressado, porque senão vai dar ruim de novo, né? Você vai ter problemas novamente no seu olho. E aí, refletindo sobre o que aconteceu com esse médico, né? Os cirurgiões notaram que algumas técnicas inovadoras, assim, de cirurgia, elas ajudaram a ampliar os limites físicos do que um cirurgião pode fazer. Então, assim, mesmo que ela tenha trazido esse tipo de progresso dentro da sala de cirurgia e tudo mais, né? Operar nessas condições, nessa tensão toda, é um problema. Porque a gente tem aí uma carga de estresse muito grande, que foi o que aconteceu com o nosso amigo cirurgião, beleza? Bom, continuando. Em 59, o especialista em administração Peter Drucker previu uma transição dramática da natureza, da espécie do trabalho, que ocorreria aproximadamente em 50 anos. Ele entendeu que deveria haver um termo para isso, né, que seria trabalho do conhecimento, e indicou que essa mudança ia envolver uma alteração do parâmetro de esforço, né? Cada vez mais o trabalho ele ia ficar
menos físico, né? Para passar a ser mais mental, para exigir uma carga mental maior do que física, beleza? E aí ele indicou que a evolução e aí, né, a evolução da cirurgia ocular validou de fato algumas dessas previsões, porque à medida que a tecnologia ia aumentando, ia melhorando, né, ela vai ela vai pedir menos ali, né? Ela vai exigir menos esforço físico, mas ela vai demandar mais habilidade mental do próprio cirurgião e também uma concentração, uma concentração maior, uma concentração melhor, um foco maior, beleza? E continuando, pessoal, essa natureza evolutiva do trabalho, né, ela vai exigir menos do corpo e mais da mente, né? O que vai indicar aí que a mente, a nossa cabeça, vai ser uma vítima de todos esses riscos da profissão. Então, por exemplo, é como se o ser humano ficasse submisso à profissão que ele exerce, porque cada vez mais ele vai aumentando a carga mental dele, beleza? De acordo com o Health and Safety Executive do Reino Unido, a gente vai entender que estresse, depressão ou ansiedade foram responsáveis por 57% de todos os atestados, assim, né, em 2017 e 2018. E que o aumento da influência da nossa cabeça em cima da produtividade tá gerando, né, um interesse aí em entender o que pode estar impedindo esse desempenho adequado e tudo mais, né? E aí o ponto caiu no estresse, né? Porque, logicamente, se a gente tá exigindo muito da nossa cabeça, não vai dar muito certo. E aí algumas pesquisas revelaram pra gente que uma reação aguda ao estresse, ela é construída numa série de processos, assim, processos que são encadeados. Porque hoje a gente sabe que, por exemplo, saltadores de bungee jump, eles vão se tornar resistentes à insulina depois de um desses saltos. E o estresse de dar aula para 200 alunos aumenta essas marcas, esses marcadores de inflamação nos professores universitários. Esses processos, eles vão oferecer uma vantagem de sobrevivência sob ameaça, e a resistência temporária em relação à insulina vai garantir que o açúcar vá para o cérebro, né? E aí, tipo assim, vai existir uma camada protetora contra os efeitos desse estresse. Então, a gente consegue perceber que existe sim uma relação entre o estresse agudo, né, e o problema da profissão, né? E aí os efeitos de uma reação de estresse aguda e saudável são, na maioria das vezes, temporário, cessando quando a gente termina a nossa experiência de estresse. Então, tipo assim, ter um período de estresse é super comum, é super válido. Eu posso ficar ansiosa com alguma coisa, eu posso ficar estressada com alguma coisa. Mas quando a gente tá falando de um estresse saudável e natural, a gente tá falando de uma coisa que tem início e tem fim e que vai atingir determinado pico, vai descer e tudo vai voltar para sua normalidade, né? Assim que acabar esse período de estresse. E qualquer efeito duradouro dele, né, pode deixar a gente melhor do que antes. Então, a gente observa também que estudos com ratos de laboratório descobriram que o estresse de ser contido por algumas horas pode aumentar o número de células cerebrais recém-nascidas, né, newborn ali, em uma parte do cérebro do camundongozinho, né, que pode corresponder a um desempenho melhor em determinados testes de memória. Então, a gente consegue entender também que existe uma correlação entre o próprio estresse e coisas positivas pra gente, né? O estresse, ele pode desencadear certas coisas, mas aqui a gente tá falando de um estresse basicamente comum, né? E aí o texto continua no parágrafo 7, né, indicando que o estresse, que é muito frequente,
que ele é mais do que o normal, que ele é intenso demais, ele vai colocar a gente numa situação de tensão prolongada, ou seja, não é aquela coisa natural que vai ter ali o início da situação estressante, o pico e acabou, né? Vai botar a gente numa coisa prolongada. E ainda continua, né? Que dizendo que muitos dos participantes da resposta ao estresse, eles têm uma coisa chamada ações não lineares dependentes da dose. Ou seja, né? Isso significa que os efeitos vão mudar de acordo com a atividade prolongada. Então, aqueles efeitos positivos, por exemplo, eles vão mudar. Como resultado, o estresse crônico, né, que é esse prolongado, esse duradouro, vai induzir uma mudança progressiva, gradual, assim, né, e vai interferir em parâmetros psicológicos e físicos, né, que vão jogar a gente para uma certa desordem mental ao longo do tempo e tudo mais, beleza? E o parágrafo 8 continua falando disso, né? E aí vai falar dos aspectos dos braços, na verdade, simpáticos e parasimpáticos, que vão fazer parte do sistema nervoso autônomo, né? Seria uma rede nervosa que vai controlar todos aqueles processos que a gente não faz de forma voluntária. E aí ele dá exemplos desses processos, né? Como pressão arterial, a gente não pensa para, sei lá, regular a nossa pressão arterial. É uma coisa involuntária, é o nosso corpo que dá conta. É esse sistema nervoso autônomo que vai dar conta. Pressão arterial, respiração e digestão, que vai desempenhar um papel fundamental na administração, assim, dessa resposta aguda ao estresse. E aí ainda continua a explicação de que durante ocasiões de medo ou raiva, a atividade simpática, que vai ser responsável pelo fugir, meter o pé, ralar, vai aumentar a atividade, vai aumentar nesse período de tempo. E a atividade parasimpática, né, que vai dar a sensação de descanso, tal, e de digestão, de mais, seria o oposto assim, né, de calmaria, vai cair. Se esse padrão, né, ficar direto na ausência de estresse, no entanto, ele pode aumentar chances de hipertensão e de outras doenças, porque se a gente vai ficar nesse nível de estresse crônico, o nosso sistema nervoso autônomo ele vai dar resposta toda hora, e aí o negócio não vai ficar bom. Se esse padrão de atividade... Não. Da mesma forma, da mesma forma, enquanto a nossa reação emocional temporária desse estresse agudo ajuda, né, a prevenir, a se cuidar, a fugir de um evento perigoso, né, uma coisa a longo prazo, uma coisa crônica dessa regulação emocional, né, vai alterar cronicamente também o nosso humor, porque a gente vai começar a ter efeitos crônicos desse problema a longo prazo, né? E aí, nosso parágrafo 9, para terminar o texto, graças a Deus é muito longo, vai indicar que a tensão mental, ou seja, da nossa cabeça, não física, é um fator que vai limitar o nosso desempenho, né? Porque a gente está dado uma era, né, que a carga física é cada vez mais convertida em carga mental. É o que o professor, o professor não, o professor Peter Drucker, né, sinalizou com a ideia de que o trabalho ele ia virar um trabalho de conhecimento, em que a carga mental ia ser muito maior do que a física, né, vai bater com essa ideia dele. E aí, à medida que a gente vai fazendo essa transição para uma atualidade mais tecnológica, para uma época de informação, a gente percebe que o estresse crônico ele vai ficar cada vez mais e mais e mais presente ao longo dessa época, porque a transição do tipo de trabalho ela vai ser constante, ela vai continuar acontecendo. Beleza, pessoal? Bom,
entendido o texto, né, a gente consegue entender aí mais ou menos o que o nosso texto quer mostrar pra gente. Quer mostrar que com um dos exemplos ali, né, do que aconteceu com o cirurgião, a gente consegue sim perceber os danos que o estresse vai causar, os danos que o estresse vai gerar na gente, na verdade, né? E aí o texto ainda mostra a situação que a gente expõe nosso corpo num período de estresse prolongado. E aí a gente vai sim ter efeitos muito negativos em relação a isso. Então, entendido o texto, pessoal, tudo tranquilo? Vamos para nossa questão. Pessoal, dado aí o nosso texto, bora lá para a questão. Então, a gente já vê um incorrect em negrito bem grande, ali, em caixa alta também, para você ficar atento para indicar, né, o que é incorreto a respeito do texto, o que a gente pode assumir como incorreto sobre o sistema nervoso autônomo de acordo com as indicações do texto. Bora lá. Letra A, que durante momentos de raiva ou de medo, né, a atividade simpática vai aumentar e a parasimpática vai diminuir, né? Increases e decreases seria aumentar, né, e diminuir. Vamos lá, pessoal. Distrator de inadequação ao comando. Por quê? A informação tá certa, né? O nosso texto lá no parágrafo 8 vai mostrar pra gente que a atividade simpática vai aumentar, né? E a parasimpática vai diminuir ali durante aquele processo durante aquele momento de medo, de raiva e tudo mais, beleza? Então, como a informação está correta, a gente não pode assinalar, beleza? O comando que é incorreta, por isso a inadequação ao comando. Bora lá. Letra B. Pressão arterial, respiração e digestão vão exercer um papel fundamental na administração ali, né, da resposta ao estresse agudo. Galera, tá aí a nossa resposta correta. Porque a gente vai perceber, né, que o texto vai mostrar pra gente que aqueles braços simpáticos e parasimpáticos que vão controlar, né, a pressão do sangue, a respiração e a digestão. E eles vão atuar na crise do estresse agudo. Não essas funções. A gente tem que perceber que não vai ser a pressão sanguínea, a respiração e a digestão que vão exercer esse papel fundamental na administração ali do estresse, né? Mas sim o sistema em si. O sistema em si é responsável por essas ações também, de respirar, de digerir e de controlar a pressão. Mas no texto, eles são indicados como exemplos de atuação desse sistema nervoso e não como pontos centrais ali da administração do estresse. Beleza, pessoal? Toma cuidado com isso, porque essas informações, quando a gente volta lá no texto, né, elas estão muito próximas. Então a gente tem que tomar cuidado. Vamos ver por que essa e a D estão erradas. Vamos lá. De acordo com o texto, ele vai pertencer, o sistema simpático e parasimpático vão ser pertencentes ao sistema autônomo central. Gente, tá aí outro distrator de inadequação ao comando. Por que vai acontecer? A informação é verdadeira. A gente tem isso confirmado lá no parágrafo 8. Então, a gente não pode dizer que é a alternativa correta, porque o comando que é a alternativa incorreta, beleza? Letra D vai indicar aí, né, que esse sistema vai controlar alguns processos não voluntários no nosso corpo. Pessoal, novamente, a informação está correta. Tanto é que a gente viu o exemplo de pressão sanguínea, de respiração, de digestão, como exemplos de atividades involuntárias, non, de negativo, né, voluntary, de voluntário, né? A gente vai perceber ali que essas atividades que a gente não precisa pensar para fazer, tipo, caraca, eu peguei a caneca, isso foi voluntário, mas eu não vou digerir o alimento de forma voluntária, isso é o meu corpo que vai dar conta. Então, a gente vai perceber que esse sistema nervoso, ele vai ser responsável, sim, por esses processos, beleza? Então, pessoal, letra B aí, nossa alternativa. Questão fácil, tranquila, numa boa. Comenta aí embaixo se você concorda, se você discorda. E eu vejo você na próxima. Beijo, beijo. Tchau, tchau.